Olá, nós vamos resolver agora um problema usando elementos de casca. A situação que a gente vai analisar é essa aqui. Nós temos uma peça com essa geometria mostrada em azul. Essa peça ela tem um furo em uma determinada região e ela está fixa de um lado e do outro lado ela está recebendo na extremidade uma força distribuída de 10 newtons por milímetro. O material dela é aço de engenharia e a espessura é 1 milímetro. A gente vai precisar usar elementos de casca, neste caso, porque a gente tem esse carregamento que ele é na mesma direção Z, que é perpendicular ao plano onde está definida aqui a geometria. Então a gente tem um problema que é típico de 3 dimensões. E como a estrutura ela tem dimensões que são muito maiores nas direções x e y do que a sua espessura, os elementos de casca se tornam uma opção interessante quando a gente compara com elementos de volume. Se a gente fosse fazer uma malha com elementos de volume, a gente teria um número maior de graus de liberdade, maior número de nós também, do que a gente tem no caso do uso de elementos de casca. Então, vamos fazer o cálculo nesta situação. Bom, então nós vamos aqui criar um projeto novo dentro do Z88 Aurora e a primeira coisa que a gente deve fazer é importar a malha de elementos finitos do problema. Então a gente vem aqui em arquivo, a gente seleciona importação, essa malha especificamente ela está no formato STL. E neste caso aqui desse disco, eu coloquei ela neste diretório, importe Z88, e o nome é casca.stl. Então a gente vai selecionar o arquivo e vamos clicar em OK. Então essa malha ela é carregada aqui para o ambiente do Z88 Aurora. A gente pode visualizar essa malha nesse formato shaded, como está aqui, ou a gente pode ver os elementos que compõem a mesma. Com as opções aqui Surface Mesh ou então Mesh. Bom, a gente pode rotacionar essa malha aqui com o mouse e a gente vai ver que ela realmente, apesar de ser uma malha plana, ela está definida no espaço 3D. Então, vamos aqui voltar para a apresentação dela inicial, que está nesse plano XY. Pronto. E aqui a gente tem, então, agora que fazer uma observação. Essa malha em formato STL, quando a gente verifica aqui no menu Tools, Structural Information, a gente verifica que a gente tem 240 nós, 80 elementos e 0 graus de liberdade. E o tipo de elemento é -1, entre parênteses STL. Por que isso acontece? Porque essa malha, quando ela foi importada, ela foi feita no programa de CAD e ela veio nesse formato STL. Não foi exportada do programa de CAD como uma malha já com algum elemento finito, tipo de elemento finito definido dentro do Z88 Aurora. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer dentro aqui do Z88 quando a gente carrega uma malha desse tipo. Uma das coisas que é interessante é que a gente pode refinar essa malha. A gente está vendo que é uma malha de elementos triangulares e a gente pode fazer um refinamento dela. Como que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui no pré-processador, a gente pode abrir o Spider, né? O Spider está aqui. Vimos no pré-processador, escolhemos a opção Mesh. Quando a gente faz isso, tem uma caixa de diálogo que é aberta, aqui à direita, e tem esse conjunto aqui de opções de geração de malha, meshing, ou de melhoria da malha. E uma delas é esse Super Elements. Então, quando a gente importa uma malha STL, a gente pode usar esse recurso Super Elements para fazer o refinamento dessa malha. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, em Super Elements e aparece o botão Create Mesh. Então, o que acontece é que cada elemento desses aqui vai ser refinado. Vamos então clicar em Create Mesh. E a gente tem então uma nova malha que é criada.
a gente pode repetir esse processo quantas vezes for necessário, até a gente ter uma malha que tem uma densidade de nós que a gente acha que está suficiente para resolver o problema. Então, vamos demonstrar agora como que a gente pode usar o elemento de casca para fazer esse processo de cálculo. Primeiramente, a gente volta aqui para o pré-processador e a gente analisa que o passo mesh ele não está ainda ok, ou seja, a gente precisa definir a malha, é uma malha STL apenas. Então, para isso, a gente vai transformar essa malha em elementos de casca. Existe uma ferramenta específica para isso, que é acessada através desse ícone, Convert to Shell number 23 or 24. A gente vai converter, então, para elementos de casca, número 23 ou 24. O elemento que a gente vai usar é o número 24. Este elemento ele tem algumas características que são importantes que a gente verifique agora. Vamos olhar, então, a documentação do elemento. Então, está aqui o elemento de casca número 24. Ele tem 6 nós e os lados dele são lados curvilíneos, e em cada nó a gente tem 6 graus de liberdade. No total, o tamanho da matriz de rigidez é 36 por 36, porque a gente tem 6 nós, cada nó com 6 graus de liberdade. Que graus de liberdade são esses? São os deslocamentos nas direções x, y e z, os primeiros 3 graus de liberdade de cada nó, e os outros são as rotações em torno de cada um dos eixos. Então, os 3 deslocamentos e as 3 rotações somados dão os 6 graus de liberdade de cada nó. Vamos então voltar aqui para o Z88 para a gente continuar o processo. Para a gente transformar essa malha STL em uma malha de elementos de casca, o processo é relativamente simples. A gente tem que primeiramente selecionar todos os elementos que a gente quer fazer essa transformação. No caso, a gente quer fazer de todos os elementos, então a gente seleciona aqui o menu Picking e a gente vai selecionar os elementos. Então a gente seleciona aqui para visualizar os elementos. Como nós vamos selecionar todos os elementos, a gente simplesmente clica em All Elements. Quando a gente faz isso, a representação dos elementos indica que eles foram selecionados e a gente pode então clicar no botão aqui para a conversão. Quando a gente faz isso, aparece uma caixa de diálogo que pergunta se a gente quer usar o shell número 23 ou o shell número 24. Vamos usar o elemento de casca número 24. Shell número 24. Ok. Quando a gente faz isso, o programa trabalha e ele faz a transformação da malha. Aparentemente nós temos a mesma malha, mas quando a gente vai verificar a informação estrutural, a gente verifica que agora a gente tem o tipo de elemento que é o 24. Como curiosidade, a nova malha refinada, nós temos 708 nós, 320 elementos e um total de 4.248 graus de liberdade. Vamos aqui para o Spider e agora a gente verifica que o passo associado com a malha já foi ok. Vamos agora clicar nos parâmetros dos elementos, Element Parameters. Quando a gente faz isso, a gente verifica que os parâmetros do elemento que estão disponíveis para a gente atuar é exatamente a espessura, thickness. Então vamos clicar aqui na espessura. Nós vamos manter selecionada a opção All Elements e a gente vai simplesmente adicionar. O valor padrão que é colocado aqui pelo programa é 1 milímetro. Se a gente quiser mudar, basta a gente clicar 2 vezes aqui. Mas vamos manter esse valor de 1 milímetro. Então, já está ok aqui no Spider o passo de Element Parameters. Vamos fechar. E a gente vai agora para o próximo passo, que é a definição dos materiais. Bom, vamos selecionar o ácido de engenharia, Engineering Steel, que é o material que é definido no problema. A gente seleciona ele e clica no botão Define, mantendo a opção aqui All Elements selecionada. Pronto, a gente vê que o material já foi definido.